coisas, Verdade. né? Olha só o que a Natiele Lima falou. Meu primo tem depressão, mas minha tia acha que é falta de serviços. É o que eu acabei É de o que falar. nós pontuamos, né? E aí? O ponto de vista, esse ponto de vista é muito negativo, porque a pessoa que tem depressão, é difícil para ela assumir que tem a depressão. Então, se é difícil para ela assumir, vai ser difícil para ela pedir ajuda. E quanto mais ela ouve isso, mais ela se fecha para ajuda. Um exemplo, a pessoa está no fundo do poço e alguém vai lá resgatar. A missão de quem está resgatando é estender a mão, é jogar a corda. E quem está embaixo é segurar. Se a pessoa não segurar, o resgate não vem. Exatamente. Então, são um tipo de coisas, são coisas que acontecem na vida do depressivo que, como se diz, tentar tapar o sol com a peneira. Não vai trazer para ela, por mais que ela tenha um serviço. Quantas pessoas que hoje estão trabalhando, mas vão para o trabalho com a depressão. Nós fizemos uma visita recentemente e a pessoa alegou isso, que em casa ela é o que é. Quando ela vai para o trabalho, ela finge ser aquilo que não é. Quem não é? Ela falou, no trabalho eu coloco uma máscara. Mas como assim uma máscara? A gente nem está na pandemia. Não, mas não nesse sentido, mas a máscara que eu coloco é que a minha vida no todo eu sou triste, mas lá eu finjo ser descontraído, alegre, feliz, sorridente, cordial, mas eu não sou assim. Mas no fundo não tem nada daquilo, né? Não tem. Eu costumo dizer o seguinte, que tem certas... na realidade, minha avó falava isso, Tatiana. A avó falava o seguinte, que coração é terra que ninguém anda. vai. Verdade. E algumas pessoas que... Podemos dizer assim que nós também atendemos, porque quando a gente aborda esse tema aqui, muitas pessoas no dia seguinte mandam direct, mandam mensagem para a gente na academia. E eu costumo dizer que o travesseiro não é o coração. Ninguém sabe o que se passa nas noites. Só ela e o travesseiro sabem o que se passa ali naquele quarto fechado. E muitas vezes ela tem se trancado ali naquele quarto e falou muito bem. E ela não aceita ajuda. Eu estou bem, ela se demonstra estar bem por fora, mas na hora do travesseiro, o travesseiro te conhece. Conhece. Fernando era assim, né? Se o travesseiro falasse... E assim, por exemplo, coisas que a gente não pode dizer para uma pessoa que tem sinais de depressão. Você está exagerando, todo mundo passa por problemas. Isso é frescura, assuma o controle da sua vida. Quando a gente fala essas frases, a gente está colocando um peso ainda maior na pessoa. Então, a gente tem aqui, o que a gente tem que começar a falar para aquela pessoa? Pode contar comigo, né? Nada disso é sua culpa, porque o depressivo também, ele carrega uma culpa de algo, às vezes, que ele nem fez, que ele foi uma vítima. Um trauma, né? E isso, muitas pessoas que a gente acompanha hoje, que são depressivas, passaram por abusos na infância, foram vítimas de situações que ela não tinha como controlar. Então, assim, a gente tem que passar para essa pessoa, não é sua culpa, você não está sozinho, nós podemos te ajudar, né? Não julgar a pessoa, mas entender e acolher aquela pessoa. É isso que ela está falando, é importante, porque é como a panela de pressão. Tatiane cozinha feijão, né? Sim. Cozinha nada, Tatiana. Fuleiragem, Tatiana. Não, agora eu tenho elétrica, então acaba aqui. Fuleiragem? Eu Então, já ela sei. não coloca debaixo da família. Fuleiragem. Eu, quando criança... Mas às vezes eu colocava, quando era... Quando criança, Marcelo, eu vi uma panela de pressão explodir, estourar. Nossa. Eu fiquei com trauma daquilo. Eu não sei quanto tempo ela ficou lá no fogo, mas estourou. E fez um barulho, uma bagunça, e o fogão foi embora. Então, assim, minha esposa sempre cozinha ali o feijão, vou entregar ela aqui agora. Coloca debaixo, assim, leva Ela d'água. coloca debaixo da torneira para poder abrir a panela. Tem que tirar a pressão, todo mundo sabe disso. Tem uns que pega a faca ou a colher para dar um toquezinho ali no pino para tirar a pressão. Mas você sabe que a panela é só subir o pino, né? Exatamente. Tem que tirar de alguma forma aquela Tem que tirar a pressão, né? de alguma forma. O jeito natural é deixar ela lá para a pressão sair sozinha. Que é o correto. Que é o correto. E Mas que nós é somos O almoço vai ansiosos. sair 3 horas. E que é o seguro, o jeito mais Que é o correto, o jeito seguro. Para poder abrir a panela. Ninguém vai querer abrir essa panela com pressão. Por que essa analogia? Assim também é a nossa mente. Dependendo das coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, nós vamos tendo uma pressão muito grande na nossa mente. E dependendo, a pessoa consegue suportar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano.
Mas a pressão ela vai ali, martelando a mente da pessoa. E vai chegar uma hora que, se essa pressão não sair, ela vai estourar. Então, existem várias formas da pessoa se estourar. Dentro da depressão, automutilação, vício, bebida, uma tristeza muito grande, isolamento, angústia, ansiedade e outros sinais, sintomas que a pessoa já sabe. É uma forma da pessoa aliviar a pressão que ela está sentindo. Que pressão é essa? A pressão que ela tem na alma, a pressão que ela tem na mente. E às vezes é algo que só ela está sabendo, só ela está ciente disso. Então o projeto Depressão Tem Cura está aí para ajudar essa pessoa a tirar essa pressão do dia a dia. A pessoa pressionada com essa pressão no trânsito, briga, discute. É uma bomba relógio, né? Uma bomba relógio no trânsito, no trabalho. Tem gente que é pavio curto. Uma coisinha de nada, ela já estoura. Assim também no casamento, assim também na vida profissional. Então, o projeto Depressão, ele dá esse auxílio, essa ajuda para a pessoa vencer essa pressão que está dentro dela, jogar para fora. E assim ela conseguir, como a Fernanda superou, venceu a depressão e sem recaídas. Tem recaída? Não. Não, né? Bem, né, Tatiana? O maridão do lado assim, o cara shapeado, tá no shape, bonitão, aí não tem como ficar depressiva não, né? Mas eu acho que ela tem um ponto querido. muito mais especial, que eu também, assim, eu falo que quando eu era criança, eu conversei uma vez com um líder que estava no projeto, e ele começou a me fazer umas perguntas. Eu falei do meu quadro, quando eu era criança, ele falou assim, olha, se a gente for colocar hoje no papel, todo mundo já teve um quadro depressivo. Só que hoje, com as informações, os estudos, então ficou uma coisa mais assim, expandiu e ficou mais explícito, né? Então, assim, aí ele falou assim, você teve, sim, depressão? Porque eu era uma adolescente angustiada. É igual a Fernanda falou, muito feliz, muito extrovertida, mas dentro de mim havia um vazio. A ponto de você falar assim, será que realmente gosta de mim? Será que a minha vida mesmo tem sentido? E são os pensamentos, igual você falou, que a gente tem que alimentar. Mas isso mudou quando eu encontrei uma pessoa muito especial. Ô, Tatiana. Mas não deixa eu contar um pouco da Tatiana aqui. Posso falar? Pode. Tatiana, nós nos conhecemos desde a época da escolinha infantil, né, Tati? Mas é isso que a gente fala, porque por mais aqueles momentos, você acha que a pessoa tá ali, mas ela não... É porque você era muito namoradeira, Tatiana. Eu lembro lá nas épocas dos grupos jovens, você era da pá virar, Tatiana. Eu sei, porque a gente tava junto. Não acredita no Marcelo, não, tá? Brincadeira. Eu quero mandar aqui um abraço para Aparecida. Aparecida, muitíssimo obrigado pela sua audiência. A Juliana Bárbara já estava sentindo falta dessa live. Juliana, agora nós voltamos com força total. São das 10. Ô, São das 10. Tem que vir aqui fazer um modão de viola novamente. O Paulo Roberto. Bora, galera. Não podemos achar que é apenas raivinha. Verdade. Né? Depressão é sério, realmente. Aí o Durval fez uma pergunta aqui, ó. Deixa eu só ler aqui. O Ariel Cabral, tema importante, São das 10. A música também é uma terapia, um bom remédio, São das 10 falando aqui. O Benício Simões também está presente. Aparecida, boa noite, maravilhosa programação. Renata Dias. Gol. Wanda Gentino também está na área. Durval, manda ver, Tatiana. É tanto que eu me perdi, mas achei. Vivi a minha vida em prol da minha mulher. Infelizmente, o câncer levou no fim de 2023. Será que eu ainda sinto o luto ou estou depressivo? O luto é uma dor muito profunda. Assim, ela vai na alma da pessoa. E cabe de cada um. Tem gente que o luto dela dura meses, semanas ou até anos. É o luto. E é interessante a pergunta que ele fez, porque um dos gatilhos para a depressão é a perda. A perda de um emprego, a perda de um relacionamento, a perda de um familiar, de uma pessoa querida, e de não conseguir superar essa perda. A partir do momento que essa perda ela afeta a rotina da pessoa, o sono, o dia a dia, é um sinal, sim, de depressão. Então, cabe à pessoa buscar ajuda e tratar essa depressão. Logo no início do programa, nós colocamos aquela abertura com a central, que funciona, o Marcelo, 24 horas. Bacana. Essa pessoa que estão assistindo agora... Você como colocar o QR Code aí, produção? Pode colocar. Tem no telefone também, tem? Tem o telefone, é gratuito. E 24 horas, funciona 24 horas. No Brasil todo, nós somos mais de 17 mil voluntários, agentes da comunidade, agentes que estão fazendo aí o bem, e são agentes que passaram por isso, venceram o luto,
a dor, a perda, a depressão, a ansiedade. Porque tem gente que já pediu ajuda, foi até um comentário que fizeram aí, com respeito a trabalho, né? Tá assim por causa de frescura, tem que trabalhar. Então, é muito comum também a pessoa querer desabafar dentro de casa, pedir ajuda para o familiar, esperando ajuda. Uhum. Eu quero ajuda, o pai, a mãe, a esposa. E a pessoa não entender aquilo. Então, na hora da ajuda, o que ela ouve? É isso daí, frescura, arruma um serviço, vai ocupar sua mente. Então, ela fica frustrada com aquilo. O projeto Depressão Tem Cura são voluntários que, uma vez essa pessoa pedindo ajuda, esteja ela onde estiver. Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, existem voluntários que vão até ela, pessoas que vão te entender, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te compreender, pessoas que entendem o que você está passando. E de forma gratuita você vai ser ajudado, auxiliado. Talvez essa ajuda é só você desabafar mesmo, você jogar para fora o que está dentro. E essa ajuda também pode ser um conselho que você esteja precisando nessa luta, né? Nessa sua perda que você tem enfrentado. Mas não importa. Ela querendo ajuda, o WhatsApp, o telefone, ele está à disposição dessa pessoa. E são pessoas que venceram, né, a depressão. Então, assim, tem saída, vai ajudar. Não vai ser, por exemplo, a pessoa que nunca soube na vida o que é depressão ou algum familiar depressivo, mas são pessoas que venceram, né? Passaram por aquilo, venceram e vão ajudar você que está passando por este momento. Maravilha. Podemos, assim, dizer que é um tabu não buscar ajuda? É difícil. Para muitos, a pessoa, quando ela pede ajuda, ela já está dando 50% do passo necessário para vencer a depressão. A pessoa pediu ajuda, ela já reconheceu os sinais. Por exemplo, a pessoa, quando ela tem um problema físico, vamos tratar do físico, ela sente uma dor. A dor incomoda, a dor ela vai no corpo. Incomodou, ela vai no médico, no especialista, ela corre na farmácia. Ela quer resolver aquela dor que ela está sentindo. Ela espera algumas horas, talvez um dia, mas é de imediato. Alguma coisa ela vai fazer, porque a dor incomoda. E ela não precisa de ninguém para convencer ela de pedir ajuda. O próprio corpo dela já dá sinais que ela tem que pedir ajuda a um especialista. Só que a depressão, a pessoa fica sentindo dor, a dor na alma, que é a tristeza, a angústia, a fraqueza, ansiedade, os sintomas, e ela vai guardando isso para ela e vai só se agravando. Mas quando ela consegue pedir ajuda, é 50% já garantido de que ela vai alcançar a cura. E claro, um passo é pedir ajuda, o outro passo é aceitar ajuda. Porque a pessoa quer ajuda também, mas ela não aceita ajuda. Ela quer ajuda, mas não aceita, ela quer ajuda da forma dela. E não é assim. Decidir também sair daquela situação, né? Exatamente. Que às vezes a pessoa que está ali, você está tentando ajudar, a pessoa quer ajuda, mas a pessoa tem que ter uma posição. Não, eu vou mudar, eu vou, né, mudar os meus pensamentos, vou tirar os pensamentos negativos, vou fazer por onde, né? Ela busca ajuda e ela aceita ajuda. Por exemplo, ainda nesse exemplo do médico, eu não gosto de injeção, Marcelo. Não gosto de injeção. Nenhum, né? É trauma também. Eu ia no médico, criança, não sei se o médico não ia com a minha cara, mas era só injeção. Toda vez. Bezetacil ainda. Então não tinha para onde correr. Mas não tem um comprimido, não tem um remédio que seja doce na boca, alguma coisa, um comprimido, alguma coisa. Não, esse é o caminho, esse é o jeito. Então, além de ir no médico, tinha que aceitar a orientação dele. A ajuda que ele estava propondo era essa. E o resultado era eficaz. Assim também a depressão. A pessoa, muitas querem vencer a depressão, mas elas querem vencer do jeito dela. Não, eu quero vencer a depressão, eu aceito ajuda. Como é que é a sua ajuda? Eu aceito a sua ajuda. E a princípio, talvez a ajuda não vai ser da forma que ela esperava, mas a ajuda vai vir. Vai contrariar a vontade, vai contrariar né? a vontade dela. E podemos dizer, sim, que a depressão é uma doença psicomática? Uma doença da mente? É crônica, né? Uma da doença alma. Da alma. Eu acredito que é da alma. Ela vem, Fernanda, você que teve depressão, e pode pontuar direitinho essa parte, ela afeta o corpo, mas antes do corpo ela afeta a alma. O principal começa aqui dentro, começa na mente. E depois ela vai
se exteriorizando de alguma forma, né? Por exemplo, a pessoa às vezes ela começa a ter uma irritação constante, né? Do nada o tempo fecha para ela. Ela tá bem, tá sorrindo, do nada ela já perdeu o entusiasmo. Ela vê tudo como se fosse cinza, ela não vê um sentido, né? Aqueles planos, aqueles projetos que ela tinha para a vida dela já começa, deixa para lá, se der certo deu, se não der não deu, né? A pessoa às vezes começa a não dormir à noite, ou dormir demais, não se alimentar bem, ou às vezes comer demais. Então, assim, tudo isso começa dentro. Começa na mente dela, no coração dela, mas de alguma forma sempre se exterioriza. Sempre, porque afeta o relacionamento, o casamento, o relacionamento com a família. E a gente sempre fala que, por exemplo, você que conhece alguém com depressão, você não pode negligenciar o que essa pessoa está passando, né? Ela precisa de ajuda. Você, quando vê alguém precisando de ajuda, você não ajuda somente se a pessoa aceitar. Verdade. Tá vendo que a pessoa tá caindo? Você quer que eu te seguro? Não quero não. Então deixa cair. Não é assim. A gente quer salvar aquela pessoa, a gente quer ajudar, né? Então, assim, tem que ser você que conhece alguém com depressão. Passa o contato pra gente, a gente vai entrar em contato, a gente vai agendar uma visita. Enfim, o que precisar de ser feito, será feito para que a ajuda chegue até aquela pessoa.